Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Toledo, Paraná. E para quem não sabe, pessoal, quem fala com vocês aí é o Empreendedor Sem Ponta, né? E estamos aí sempre fazendo vídeo para mostrar para vocês que é possível sim começar um negócio a partir daquilo que temos, né? Sem fazer dívida, sem prejudicar ninguém, sem trazer atraso para a sociedade, ok? É possível começar um negócio assim. Pessoal, e hoje, vivendo aí um dia alegre, um dia calmo, eu decidi fazer um vídeo, pessoal. E qual vídeo, qual assunto que eu vou falar hoje? Pessoal, veja bem. Lula foi chamado por Deus para ser presidente da República no Brasil, mas acabou desviando da chamada, ok? E você talvez, quem sabe, pode até dizer, mas você, falando isso, você está fazendo falsificação da palavra de Deus. Pessoal, não estou, certo? Eu não brinco com isso. E eu estou falando isso aqui com base bíblica, tá? Pode até ser que alguém pode achar que eu esteja equivocado, mas eu vou respeitar tua decisão, tá? Porque você tem direito de dizer. Agora tem uma, eu estou fazendo esse vídeo para refletir, tá? Como que Deus chama uma pessoa e como às vezes a pessoa também se desvia da chamada, ok? Pessoal, a vontade de Deus vai além das nossas expectativas, tá? Deus tem poder para tirar uma pessoa da pobreza e colocar sentado no lugar de príncipe. Deus tem, tá? Quem foi Luiz Inácio Lula da Silva? Uma pessoa que nasceu numa família pobre, né? Nordestino, mas uma pessoa que teve coragem e teve fé, né? E teve confiança. Luiz Inácio Lula da Silva, um homem que conheceu a pobreza, conheceu a dificuldade, conheceu a limitação, mas ele se colocou na brecha, né? Ele se colocou à disposição de dias melhores para o Brasil e lutou por esse objetivo. E eu acredito que Deus se atraiu por ele, por isso daí, né? Deus conhece, pessoal, o coração e as intenções de cada pessoa, tá? Deus sabe quais são os interesses teus de abrir uma loja de ferragem, né? Por exemplo, tem pessoa que pensa, eu quero abrir uma loja de ferragem para mim ajudar a igreja, para mim ajudar a minha comunidade, para mim investir na minha família, para mim ajudar os meus filhos. Pessoal, Deus sabe de tudo isso, certo? Então, aquela expectativa que muitas das vezes você tem, se é positiva, atrai a vontade de Deus, pode ter certeza disso. E eu acredito que Luiz Inácio Lula da Silva tinha esse pensamento, né? Tinha esse pensamento de criar dias melhores para o Brasil, né? De ajudar a combater a pobreza do Brasil. Ou seja, eu acredito que Luiz Inácio Lula da Silva foi chamado para combater a pobreza do Brasil, certo? E por que eu falo isso? Eu falo isso porque realmente, pessoal, no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, né, eleito em 2002, 2003, 2004, 2005, né, e até mesmo 2006, o Brasil até viveu alguns dias alegres, né, onde, por exemplo, as desigualdades sociais diminuíram, né? O que mais? As pessoas que estavam com dificuldade de entrar no mercado de trabalho conseguiram, né? O negro que não teve oportunidade muitas das vezes conseguiu, né? Mas, pessoal, como todas as pessoas, como todo homem são falhos, né? E existem as pessoas que se corrompem, né? Que muitas das vezes é mais fácil o homem fazer o mal do que fazer o bem, né? Eu acredito, então, que Luiz Inácio Lula da Silva saiu-se da chamada, desviou-se da chamada. Eu quero mostrar para vocês, pessoal, um exemplo de um homem que foi chamado por Deus, né? Ou seja, Deus não queria ele. Deus jamais queria esse homem. Mas o povo quis ele e Deus, então, concordou, ok? Deus, então, concordou. E qual foi esse homem? Saul, rei Saul, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês aqui. Olha só. E 1 Samuel, no capítulo 10, está aqui, tá? A minha Bíblia aberta. E no versículo 6 diz assim: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando esses sinais
te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. E quem era Saul, então, pessoal? Saul era um homem, então, em Israel, vivendo um período, pessoal, em que Israel não tinha rei, certo? Israel estava vivendo um período chamado teocrático, onde Deus governava através de juízes, né? E agora, então, o povo está querendo um rei. E Deus não estava concordando com a ideia, mas Deus estava, então, aceitando a vontade do povo. Não, eu vou dar um rei para vocês. E deu a liberdade para Samuel. Não, você escolhe, Samuel. Samuel, então, escolheu Saul, então, pela aparência, né? Pela aparência, pela formosura, e não pela capacidade, né? Então, existem coisas que Deus permite. Muitas das vezes, sem a vontade de Deus, existe a vontade soberana de Deus, existe a vontade permissiva, né? E Deus, então, usou a vontade permissiva de permitir com que Saul governasse, tornasse rei de Israel. E Saul, com o passar do tempo, o que aconteceu? Ele desobedeceu o chamado, né? Deus tinha mandado ele executar um povo, né, chamado Amalequita, e ele, então, não quis executar simplesmente por interesses políticos, né? Ou seja, ele desobedeceu a Deus. Então, Saul, então, se desviou da chamada. E qual foi um outro comportamento que Saul cometeu? Ele, ao mesmo tempo, ele queria fazer o trabalho de sacerdote, né? Ele não foi chamado para ser sacerdote. Ele foi chamado para ser rei, para reinar sobre Israel. Ele desviou do chamado. E quando eu olho, então, para Luiz Inácio Lula da Silva, né? Um presidente que foi chamado por Deus, sim, para combater a pobreza no Brasil, certo? Porque Deus preocupa com o Brasil, sim, pessoal. Deus preocupa com o Brasil. E Deus levantou Luiz Inácio Lula da Silva, né, da pobreza, tirou da pobreza e colocou ele assentado no lugar de príncipe, então, né, para combater a pobreza do Brasil. E Lula se desviou da chamada. E como foi que Lula se desviou da chamada? Né? Do mesmo jeito que Saul desviou da chamada, Lula também se desviou. E como foi que Lula se desviou? Lula se desviou a partir do momento que ele aceitou, pessoal, certas pessoas no ministro, né, nos ministérios, a partir do momento que Lula brincou com as coisas espirituais, né? Ou seja, desprezou os princípios de Deus, né? Lula já desprezou os princípios de Deus. E o que mais que Lula cometeu, que desviou ele do chamado, do propósito, né? Foi justamente, pessoal, não dar crédito às coisas de Deus, né? Ou seja, todo esse negócio aí de aborto, pessoal, todo esse negócio aí de corrupção, né? Todo esse negócio aí de você, às vezes, por exemplo, e eu não concordo, seria o mesmo exemplo, tá? Eu digo que eu não concordo, por exemplo, com a prostituição, tá? Eu não concordo. Aí eu pego e vou votar num projeto da prostituição. Gente, eu estou concordando, entendeu? Então todas essas coisas aí que ofende a palavra de Deus, piora a vida do cidadão, não é a vontade de Deus isso daí, não é. Certo? Essas coisas de aborto, essas coisas aí, por exemplo, de corrupção, pessoal, isso aí não é a vontade de Deus, certo? Então é tão ruim quando a pessoa desvia do propósito. É tão ruim quando a pessoa foi chamada para uma coisa e ele desvia para outra coisa que não era a vontade de Deus. Então a pessoa só vai perecer, né? Então, do mesmo jeito que o rei Saul pereceu, né? Eu acredito que, infelizmente, Luiz Inácio Lula da Silva está perdendo uma grande oportunidade de ser o presidente melhor que o Brasil já teve, né? Pessoal, Luiz Inácio Lula da Silva, tornou-se presidente como, pessoal? Ele era líder do sindicato, né? E vocês sabem, ele, através do carisma, tá? Ele conseguiu ser popular, conseguiu a confiança através do carisma, tá? O carisma trouxe Luiz Inácio Lula da Silva a presidente no momento em que o Brasil precisava, né? Mas, porém, pessoal, como vocês sabem, hoje não vemos as coisas acontecendo como todos os brasileiros gostariam, né? Mas eu volto a dizer, pessoal, já fiz vídeo falando sobre essas coisas, vou falar mais uma vez. Nós brasileiros merecemos o presidente que temos, tá? Merecemos o presidente que temos. Quer um exemplo? Pessoal, um povo que é corrupto, um povo que gosta de dar um jeitinho. Qual que é o tipo de presidente que vai ter?
Me diga, me diga. Pode ter certeza que o presidente que temos é reflexo daquilo que somos. Ah, mas eu não queria, pessoal. Mas as nossas atitudes trazem a acontecer isso. As nossas atitudes trazem a acontecer exatamente aquilo que nós fazemos, que nós somos. Eu estava olhando esse dia, pessoal, como que o brasileiro, muitas das vezes, comete erro, pessoal. E depois, eles mesmos são os primeiros a criticar. Pessoal, uma coisa que eu digo e defendo. Você não está contente com o presidente que nós temos, Luiz Inácio Lula da Silva? É momento de orar por ele, pessoal. Eu sempre estou orando pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sempre estou pedindo a Deus para guardar ele, para ele não desviar do propósito, do chamado. Sabe por quê, pessoal? Porque nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade de Deus. Assim também nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Estou falando isso para quem conhece a palavra de Deus, tá? Não estou falando isso para alguém que não conhece, para quem que conhece, tá? E o que mais que eu posso dizer para você? Não existe nenhuma autoridade sem submeter a outra autoridade, tá? Se o Luiz Inácio Lula da Silva, ele é uma autoridade do Palácio do Planalto, né, federal, ele é uma autoridade federal da República, é porque outra autoridade concedeu para isso. E quem foi essa autoridade que concedeu para ele? Deus, tá? Ah, mas não é, eu discordo com você. Você tentou o direito de discordar. Você tentou o direito de discordar. Sabe por que eu falo isso? Eu falo isso, pessoal, porque uma certa vez teve um presidente no Brasil que se elegeu, né, no início da democracia, 1984, e ele ia assumir dia 1º de janeiro, se não me engano, né? E o que aconteceu com ele? Morreu, ficou internado, e no início dos dias que ele ia tomar posse, ele não pôde tomar posse, né? Por quê? Porque ele brincou, né? Porque ele disse assim, nem Deus impede com que eu seja eleito pelos parlamentares. Naquela época era só os parlamentares que votavam, né? Então, Deus não queria que ele sentasse na cadeira de presidente, né? Deus sabia das intenções do coração dele. Deus sabia quem seria Tancredo Neves como presidente, né? E agora, se o Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu chegar todo esse tempo como presidente, pessoal, não brinque com isso não, tá? Não atire pedra em quem Deus aceitou como presidente. E eu digo mais para você que é cristão, que está me ouvindo, para você que não é. Olha, o Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil, é um tratamento de Deus com a nação. Certo? É permissão de Deus, e Deus está tratando com essa nação para nos ensinar mais alguma coisa. Se Luiz Inácio Lula da Silva ainda é presidente desse Brasil, é porque Deus ainda quer nos ensinar alguma coisa, tá? É porque ainda falta algo para nós aprender, que precisamos aprender com esse momento da era Lula, né? Então você que não concorda com o Lula é presidente do nosso país, você que é católico, reze por ele. Você tem fé em rezar, reze por ele. E talvez estou falando com crentes evangélicos, irmãos, né? Você não concorda com o Luiz Inácio Lula da Silva? Ora por ele. A bênção de Deus está sobre a vida dele, a autoridade de Deus está sobre a vida dele na área federal. Ele pode fazer ainda alguma coisa nos últimos anos que ele vai governar o Brasil, é claro, se Deus permitir, né? Com a bênção de Deus. Então eu deixo essa mensagem para vocês. Eu acredito que o meu vídeo talvez não vai chegar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas se chegar, eu quero deixar uma palavra para você, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu não posso dizer que sou seu fã, tá? Não posso. Mas eu posso dizer uma coisa, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com todo respeito. Você é o maior exemplo de superação na nossa nação. Porque você conheceu a pobreza, mas você teve coragem de lutar contra a pobreza. Não me importa o que você fez, ou quem é o senhor, mas eu tenho um grande respeito pelo senhor, tá? Porque eu sei que tu és uma autoridade constituída por Deus. E fique sabendo de uma coisa, presidente. Eu oro por você como cristão, e acredito que se você chegou a presidente da República, você só chegou porque Deus permitiu. E se você está aí como presidente ainda, é porque existe algo para você fazer por esse Brasil, ok? Fiquem então essas minhas considerações.